Fala, meu jovem, professor André Penaforte aqui e continuando com a nossa aula sobre minerais, hoje nós vamos falar sobre o ferro, sal mineral ferro, tudo bem? E como nós sabemos, o ferro entra na composição do glóbulo vermelho, certo? Ele vai entrar na composição da hemácia, ok, pessoal? Então, glóbulo vermelho, também chamado de hemácia, tudo bem? Então, o ferro, ele não entra exatamente na composição da hemácia em si, mas da hemoglobina, que é uma proteína no interior do glóbulo vermelho. E é preciso ter em mente que, para que o nosso sangue realize o transporte do oxigênio, ele tem que ter ferro. Isso porque lá dentro do glóbulo vermelho, como nós sabemos, né, o glóbulo vermelho é a célula responsável por transportar oxigênio no nosso corpo. Tudo bem? Então, para que ele realize esse transporte de oxigênio, no seu interior tem uma proteína que é a hemoglobina. E aí a hemoglobina, ela tem 4 sítios de ligação ao ferro. Então, tem 4 sítios com ferro. A gente chama isso de grupo M. Então tem 4 grupos M lá, onde você tem um ferro ligado em cada um. E é justamente esse grupo M com esse ferro no centro que se liga ao oxigênio para realizar o seu transporte. É tanto que, se o seu corpo tiver algum problema e formar uma hemoglobina sem o ferro no grupo M, essa hemoglobina ela é incapaz de se ligar ao oxigênio. Certo? Então, o ferro ele entra na formação da hemoglobina, que é uma proteína que está no interior do glóbulo vermelho. Agora, veja que interessante esse caso que eu trouxe para vocês. Existe uma família foguete. Bem, não é foguete não, meu povo, é foguete. Tá bom? E essa família, veja aí a imagem desses caras. Eles são literalmente azuis, né? Avatar. Eles são literalmente azuis. Agora, o que gerou isso nessa família? Primeiro, por que eles são azuis? Isso é porque o sangue desse pessoal, uma boa parte dos glóbulos vermelhos dele, forma esse grupo M sem o ferro no seu interior. E o ferro, quando oxidado, é quem dá essa pigmentação vermelha ao nosso corpo. E essa pigmentação vermelha é que deixa, por exemplo, a nossa bochecha rosadinha, né? Responsável pela nossa cor. Certo? Quando você está corado é porque aumentou a circulação sanguínea naquela região, tem mais sangue ali, fica vermelhinho, e aquele vermelhinho é justamente a cor do ferro. Certo? E aí essas pessoas, boa parte do sangue deles não apresenta o ferro lá no grupo M. Consequentemente, esse pessoal também não transporta esse sangue, esse glóbulo vermelho sem o ferro no grupo M, também não transporta oxigênio. Certo? Agora, talvez você esteja confuso. Pessoal, o que foi que gerou isso? Por que esse pessoal é assim? Porque eles têm esse problema no sangue. Casamentos consanguíneos. Bem, o que é que acontece, né? Você pega aí, casa, por exemplo, a mãe com filho, irmão com irmã, esse desmantelo, né, que é um tabu, não é um tabu por acaso, é um tabu que leva muito a saúde em consideração, tá bom? Porque o que é que acontece? Todas as nossas famílias, elas têm todas as nossas famílias carregam alguns genes que podem disparar doenças sérias, potencialmente letais. E aí, como nossa família casa, por exemplo, eu me casei com a minha mulher que é de outra família, os problemas que existem na família dela são diferentes dos que existem na minha, por isso que eles acabam não se desenvolvendo. Vamos olhar a nível genético como é que funciona. Você tem, por exemplo, o gene Azinho, o alelo Azinho, que gera uma determinada doença, um determinado problema. Só que esse alelozinho não consegue se expressar porque tem um alelo dominante que o domina e o impede de se expressar, o alelo azão. Só que aí, se eu caso com uma pessoa da minha família, o meu filho ele pode receber os 2 alelos azinho, fazendo com que a doença agora apareça, uma vez que não tem um alelo azão dominante para impedir a expressão da doença, a expressão do problema. Tá bom? Como eu casei com uma pessoa de uma família diferente, ela não tem o alelo azinho. Então ela sempre vai entregar ao meu filho um alelo azão, sendo impossível
que ele expresse essa característica, essa doença, esse problema, esse defeito. O mesmo vale para a família dela, que eu sempre entregarei os alelos dominantes, impedindo que qualquer problema venha a acontecer. Certo? Mas quando temos cruzamentos dentro da família, esse tipo de situação acaba aparecendo. Ok, pessoal? Então é preciso ter isso em mente, e é por isso que esta família tem esse probleminha no sangue que o impede de transportar oxigênio, falta o ferro numa boa parte do sangue deles, eles acabam ficando azuis. Beleza? Então espero que isso tenha ficado bem claro, e agora vamos para as fontes de ferro. É preciso ter em mente que a forma de ferro que o nosso corpo absorve é o ferro mais 2. Dá uma olhada no slide, até coloquei lá, ó, ferro mais 2. E para que você absorva esse ferro mais 2, você precisa garantir certas fontes. Vamos lá. Você tem fontes animais e você tem fontes vegetais de ferro. Beleza. Todo mundo aí já ouviu falar, professor, é só comer feijão. Feijão tem muito ferro. Primeiro que não é todo feijão que tem muito ferro, não, certo? Tem feijões que são bem pobres em ferro. Outros são bem ricos. Tá bem? Feijão de corda, né? O Phaseolus vulgaris, ele é bem rico. O feijão preto é bem rico, né? O carioquinha já é mais fraco em ferro. Bem? Então, vai depender aí do tipo de feijão. Mas aí, o feijão de origem vegetal, ou melhor, o ferro de origem vegetal, ele é um ferro de carga zero. Como nós só absorvemos ferro de carga mais 2, é preciso garantir que esse ferro sofra essa conversão da carga zero para a carga mais 2. Tudo bem? Então, se essa conversão não ocorrer, você não absorve. Você tem o ferro, mas ele não é biodisponível. Então, o ferro dos vegetais não apresentam boa biodisponibilidade. O ferro que nós não conseguimos absorver. Para garantir que você absorva, esse ferro ele precisa ser oxidado, e um ótimo agente oxidante é a vitamina C. Então assim, você comeu ali o seu feijão, bebe um copo de suco de laranja, bebe uma vitamina C, pega aquele comprimidinho, vitamina C efervescente, toma aquilo ali, ou né, a opção mais saudável de todas, pega um copo d'água, espreme a metade de um limão e beba ao final do almoço. Essa é a opção mais saudável para você. Certo? Aí aquela vitamina C do limão, ela vai oxidar o ferro, convertendo o ferro do vegetal de ferro zero para ferro mais 2. E agora você irá absorver isso com grande facilidade, evitando. Porque o que é que acontece se faltar ferro? Você desenvolve anemia ferropriva. Ou seja, você não consegue formar glóbulos vermelhos. Eu acabei de explicar para você que o ferro é fundamental para formar glóbulo vermelho. Se não tiver, não forma, você desenvolve anemia, que é uma redução na quantidade de glóbulos vermelhos. Agora, o ferro da carne, o ferro animal, o ferro de origem animal, já é o ferro M. Só que geralmente ele vem na forma de ferro mais 3. Muitas vezes ele vem na forma de ferro mais 3. A gente só absorve ferro mais 2. Só que o nosso próprio intestino, ele libera uma enzima que é uma redutase. E essa enzima que nós liberamos naturalmente, ela já vai lá, já age sobre o ferro e já reduz ele de ferro mais 3 para ferro mais 2, e a gente já absorve isso numa boa. Tá bem? Então, o ferro de origem animal ele já é um ferro mais fácil de absorver, com maior biodisponibilidade. O ferro da carne é muito mais fácil de absorver. Não precisa se preocupar em, por exemplo, adicionar a vitamina C. Tudo bem? E isso evita uma anemia, pessoal. É importante saber. Existem níveis normais de geralmente medido pela ferritina. Só que geralmente ninguém mede ferritina. Infelizmente ninguém faz esse exame. Geralmente o que a gente mede são glóbulos vermelhos. A gente faz um hematócrito. Aí quando você faz o hematócrito, você pega lá um hematócrito de um homem. Você pega o meu hematócrito. Eu tenho que estar 40% do meu sangue tem que ser hemácia, né? O meu eritrócito. O eritrócito é quando você mede os glóbulos vermelhos, né? Os meus eritrócitos, minhas hemácias, meus glóbulos vermelhos, ele tem que estar em 40%. 3 nomes para o mesmo tipo de célula, né? O pessoal de biologia gosta de dificultar as coisas. Mas enfim, o meu glóbulo vermelho tem que estar em 40%. Aí você pega ali o hematócrito feminino de uma mulherzinha, da meninazinha. O hematócrito dela tem que estar em pelo menos 36%. Das meninas é um pouco menos, porque os homens nós somos maiores, nós temos cerca de 6, um homem médio ele tem cerca de 6 litros de sangue, as mulheres tendem a ser menorzinhas e elas têm cerca de, a mulher média tem cerca de 5 litros de sangue, né? 1 litro a menos que o homem.
ok? Além do mais, né, a mulher, ela sangra todo mês ela perde cerca de 150 milhões de glóbulos vermelhos no processo menstrual, né? Vai confiar num bicho que sangra todo mês e não morre. Tem quem confie, né? Brincadeiras à parte. Então as mulheres acabam tendo um pouquinho menos de sangue circulando na sua corrente sanguínea. Beleza, pessoal? Por isso, o hematócrito feminino, geralmente, o glóbulo vermelho dela está por volta ali de 36%, os glóbulos vermelhos do homem tem que estar cerca de 40%, é um pouquinho a mais. Você vai encontrar, evidente, algumas variações. Existe um range, uma variação, né? O homem geralmente é entre 40 e 50, mulher ali entre 35 e 40, por aí. Certo? Qualquer valor dentro disso aí é normal. Se estiver abaixo disso, você está com anemia ferropriva. Ou melhor, você está com anemia. Se for anemia pela falta de ferro, é anemia ferropriva. Então não está comendo ferro direito. Aí você vai ali, toma um sulfato ferroso, né? Sulfato ferroso, aquele remédio horroroso, parece que você está chupando um prego, certo? Aquilo é horrível, fica com aquele gosto de ferrugem na boca. Aí tomou sulfato ferroso, resolveu, acabou a anemia? Era anemia ferropriva, era anemia por falta de ferro. Tomou sulfato ferroso, continua com anemia? Ai, meu amigo, é anemia causada por outro problema. Pode ser anemia perniciosa, certo? Essa daí já é causada pela falta da cianocobalamina, que é a falta da vitamina B12. Aí veja de novo aquilo que nós falamos lá no cálcio, né? Nosso corpo, ele é um todo, né? Ele funciona em conjunto. A gente estuda partes separadas para facilitar. Mas, por exemplo, se faltar ferro, desenvolve anemia. Se faltar vitamina B12, desenvolve anemia. Ainda tem anemia falciforme, que é genética. Temos vários outros problemas que podem levar a essa anemia e cabe investigação. Ok? Então, com isso, ficamos por aqui e finalizamos o sal mineral ferro. Valeu e até a próxima aula, onde vamos falar do sal mineral fósforo.